Está gravando agora. Sejam bem-vindas ao curso Mulheres em Ação. Nós vamos falar aqui sobre a parte de finanças pessoais. Nós vamos falar em 3 blocos, só para vocês entenderem a dinâmica. Eu sou sistemática, gente, quero explicar. Então, nós vamos falar em 3 blocos, aproximadamente 37 minutos cada bloco. E aí vamos dar 2 pausas de 5 minutos entre um e outro, e aí encerra o nosso dia hoje. Mas por que que eu comecei? Quem está aqui no ao vivo viu que eu comecei com um louvor. E esse louvor, ele falava que essa pessoa queria ir mais fundo. Queria ir mais fundo, queria ir mais fundo. Mas ela queria ir mais fundo em Deus. E esse louvor também ele pede que Deus tire todo o jugo do nosso interior, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos coloca em um lugar que não é aquele que o Senhor planejou para nós. E eu desejo exatamente isso hoje, que o Senhor tire toda a venda dos nossos olhos, que o Senhor nos dê clareza. Esse tema, finanças pessoais, ele foi a minha maior transformação. Só que eu tinha uma crise muito grande de falar desse tema. Eu tinha muita insegurança. Como eu vou falar sobre esse tema? Tanta gente fala aí na internet, olha a comparação, né? Olha a comparação. Tanta gente fala na internet e as pessoas, a gente olha as carteiras milionárias. O que eu vou falar se eu ainda não tenho 1 milhão de investimentos? O que eu vou falar? E tantas interrogações. Só que, e eu fui postergando um pouco esse processo, mas até uma imersão que eu fiz, e ali ficou muito claro que eu precisava, eu já vinha estudando, eu já vinha estruturando material, eu já vinha criando minha mentoria, mas estava ali para romper. E nesse evento, eu me senti que estava na hora de eu abrir um Instagram específico para isso, e que eu precisava romper. E foi tão incrível, gente, que o primeiro desafio foi no falar, no me apresentar como aquilo. Só que interiormente eu sabia que ali estava a hora de começar. E aí eu fui lá na frente, era presencial o evento, e você tinha que se apresentar e dizer com o que você trabalhava. Eu já tinha feito processos individuais, mas eu não tinha coragem, gente, de me apresentar dessa forma. E aí eu fui lá na frente e disse: eu sou Rosa Emanuela, coach de finanças pessoais e ajudo mulheres a organizarem a sua vida financeira. Só para dizer uma coisa, gente, eu paguei um valor. No evento, eu já fechei minha primeira mentoria pelo dobro do valor que eu investi no evento. A glória de Deus. Então, assim, já foi uma bênção, né? A bênção, eu vejo assim, por quê, gente? A bênção da obediência. E é isso que eu vou começar aqui esse primeiro bloco falando justamente sobre, e hoje eu trago, o nome do nosso tema é A Jornada da Administradora Fiel rumo à Prosperidade. E eu vou trazer para vocês um bloco que eu criei para esse nosso curso. Esse bloco ele se chama Finanças Pessoais à Luz da Bíblia. Por quê, gente? Porque cada uma de nós vai, na sua experiência com Deus, não que a Bíblia seja de particular interpretação, não é isso, ela não é. Mas o que está na Bíblia, pela nossa experiência pessoal, ela ressalta algumas partes mais do que outras. E principalmente quando a gente é intencional em pedir a Deus clareza daquele ponto. Por exemplo, Candice, clareza sobre comunicação.
Então, muita coisa na Bíblia de comunicação talvez chame a atenção dela, porque é o foco dela. Leila, recomeço. Então, talvez ela veja, o foco dela faz com que ela tenha clareza de nuances daquele tema. E aconteceu comigo também sobre finanças. Só que Deus falou uma coisa comigo. Lá, uns 2 anos atrás, eu fui convidada para fazer um curso de finanças bíblicas. E eu fiquei, confesso, olha o orgulho. Mas para que eu vou fazer esse curso? Será que é hora de fazer esse curso? Meu Deus, vou fazer esse curso. Olhei e tal. Ai, não vi nada demais. Tão comum, não sei se isso vai me agregar. Mas fui orar. Sabe o que é que veio interiormente, gente? O sentimento. Você não sabe nada de finanças. Bufo. E veio a clareza que era sim para eu fazer aquele curso. Porque, gente, eu sabia de finanças, mas há muito de finanças só de questões humanas, digamos assim. E Deus queria me revelar essas nuances de questões espirituais. E aí foi que eu comecei a descobrir conceitos bíblicos a respeito de temas que eu só tinha noções humanas. E aí eu já coloco para vocês. O primeiro conceito é o próprio nome prosperidade. O que é prosperidade para vocês? Vocês já pararam para refletir o que é prosperidade? Eu tinha o meu conceito de prosperidade, mas nesse especificamente, quando eu fui quando a Jaqueline me convidou para ir para os Estados Unidos, junto com um grupo de mulheres, para falar de finanças, Deus colocou no meu coração que o tema da palestra era a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade. Porque, gente, prosperidade tem um conceito no mundo, digamos assim. Mas você já se questionou o que é a verdadeira prosperidade para Deus? E quando veio ao meu coração que o tema era a verdadeira prosperidade, minha oração foi só essa: Senhor, o que é a verdadeira prosperidade? O que é a verdadeira prosperidade? E houve um momento que Deus, ao meu coração, falou que era a verdadeira prosperidade. E disse o quê? Que a verdadeira prosperidade é um coração submisso à vontade de Deus e que o glorifica com a sua vida. Então veja, gente, que a prosperidade tem a ver com a disposição do seu coração. É aí que começa a verdadeira prosperidade. E esse coração submisso, porque todos nós temos vontades, temos desejos, mas a questão é, a gente coloca, renuncia, joga tudo ali na presença do Senhor e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, como o filho dele fez na terra. Tinha uma vontade, tinha um desejo, mas disse: seja feita a tua vontade. Para Deus, gente, isso é o que traz a verdadeira prosperidade. É um coração submisso à vontade de Deus e que o glorifica com a sua vida. Ou seja, gente, tudo que a gente receber de Deus, seja em bens materiais, seja em posição, seja em influência, seja em relacionamento, seja em experiências, tudo isso, gente, é para glorificar a Deus com a nossa vida. Porque é ou não é comum as pessoas começarem, vinham lá da pobreza, começa a galgar riqueza, posição, influência, e o que é que acontece? Dá as costas para Deus. Isso não é prosperidade na visão de Deus. Isso é a derrocada da pessoa. Então, a verdadeira prosperidade, ela começa no nosso coração.
E também ela acontece quando, à medida que a gente cresce, à medida que Deus nos dá, se Ele quiser dar posição, influência, riqueza, tudo aquilo ali a gente usa para a glória dele. E isso é o que ele tem me ensinado. Então, por isso que eu coloquei assim. E será que isso tem base bíblica? Eu não vou ler aqui para vocês Deuteronômio 28, mas eu vou deixar como referência para vocês lerem depois, que mostra lá que o que eu falei agora, né, que a verdadeira prosperidade, ela começa no coração e no nosso relacionamento com Deus. Por isso que a gente começou com a musiquinha, falando: "Leva-me, Senhor, a um lugar secreto de adoração. Leva-me, Senhor". É porque é ali, no secreto, na intimidade com Deus, no nosso coração, tocando o coração de Deus, que começa a verdadeira prosperidade. Entende? E está lá em Deuteronômio 28 que diz, né, que os obedientes ao Senhor e aos seus mandamentos desfrutam. E fala uma série de bênçãos decorrentes dessa obediência. Bênçãos sobre família, sobre colheita, sobre bens, saúde mental, saúde física, proteção e vitória contra os inimigos. Então, gente, antes eu pensava que precisava, para ser próspera, verdadeiramente próspera, eu confesso, era ter milhões na conta. Mas você veja, para Deus não é isso. Para Deus é se o seu coração é de milhões. Se o seu coração é de milhões, tá? Então fica hoje essa pergunta: onde está o seu coração? Ele é submisso à vontade do Senhor? O que vem para suas mãos glorifica a Deus? Então, reflete, anota essas perguntas. Você se percebe hoje uma mulher que é submissa à vontade do Senhor? E a outra coisa, e que a sua vida, o que você tem de riqueza, de influência, de amizades, de bens, isso glorifica a Deus? Se essas duas acontecem, se essas duas coisas acontecem na sua vida, então você está desfrutando da verdadeira prosperidade. Da verdadeira prosperidade. Ok? Mas aí vamos seguir. Outra coisa, que fez sentido, gente, para vocês, isso aí foi algo muito bom. Vão reagindo aí que ajuda a gente aqui que está falando. E a outra coisa que o senhor mudou muito a minha vida, muita mentalidade, foi sobre quem já teve dificuldade, gente, de entregar a Deus assim o dízimo. Ai, meu Deus, mas vai ficar faltando essa parte, é 10%, nesse momento é muito difícil, como é que eu vou fazer isso e tal? E foi outra coisa que eu pedi a Deus. Eu disse: Deus, honestamente, eu quero ter realmente, a Bíblia fala que o Senhor se alegra daqueles que dão voluntariamente com amor. Eu quero entender melhor sobre isso. Eu tenho dificuldade. Por que que... E eu orava o Senhor sobre aquilo. E o Senhor começou a ministrar o meu coração, me fazendo entender o seguinte: gente, a gente não dá 10% para Deus. Ele nos dá 100%. E a gente só devolve 10%. E ele deixa com a gente 90% confiando em nós, na nossa administração. E tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Antes eu achava que estava arrancando algo de mim. E não. Na verdade, 100% ele arranca dele e me empresta. Me deixa ali administrar. Isso muda ou não muda a nossa visão? Isso muda ou não muda a quem pertence as coisas de verdade? Gente, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, deixa eu dizer para você deixa eu dizer para mim. Ana, Ellen, Leila, Daniela, Candice, Girlene,
Do Senhor é tudo que vocês administram. É do Senhor. E não só do Senhor o que vocês administram. Vocês também são do Senhor. A nossa vida também é do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Muito mais do que os nossos bens, que às vezes eu confesso que às vezes eu quero me apegar. Gente, ele é dono da nossa vida. Ele é dono da nossa história. Muito mais do que os nossos bens. E essa questão só é para provar o nosso coração, devolver para ele 10%, é só, sabe o que, gente? É só a gente mostrar onde está o nosso coração. Se a gente tem esse reconhecimento de que tudo é dele, que não há, gente, não há prosperidade, verdadeira prosperidade fora de Deus, não há. E tudo que a gente recebe é da bondade dele. Então, quando a gente entrega esse valor, e eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é um reconhecimento prático, com ações, de que a gente está dizendo, Deus está aqui, obrigada por tudo que o Senhor me deu. Eu sei que eu trabalhei, porque é um princípio bíblico. A Bíblia diz: quem quer comer, que trabalha, é um princípio bíblico. Mas isso não tira em nada o fato de tudo ser dele. E aquilo ali entrar na nossa disponibilidade, tá certo? Então, foi outra coisa que eu venho amadurecendo nesse processo de compreender de quem é tudo, e tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele. E aí, olha essa mulher linda, maravilhosa, ali no seu computador, tipo nós hoje, modernamente falando, nos nossos computadores, com as nossas planilhas, com os nossos aplicativos. E aí a minha pergunta foi, Senhor, e qual é o meu papel em relação às finanças? Alguém já se perguntou a Deus qual seria o seu papel em relação às finanças? Gente, aí eu encorajo vocês a lerem Mateus 25, 14 a 30, que fala justamente da parábola dos talentos. E ali mostra que foi dado a alguns uma quantidade de X de talentos, a outro outra quantidade X de talentos, a outro outra quantidade. Só que o que cada um fez com esses talentos foi diferente. Alguns multiplicaram esses talentos para Deus, para o dono, para o dono. Outro enterrou esse talento por medo, por medo. E no final, o dono voltou, o dono voltou e pediu contas da administração daqueles servos, se eles tinham administrado fielmente ou não os bens do seu senhor, os bens do seu senhor. Lembra o que é que eu falei? Tudo é dele e nós somos dele. E ele deposita na nossa vida dons e talentos. E depois o que a Bíblia mostra é que haverá uma prestação de contas, digamos assim, do que nós fizemos com esses talentos. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos o quê? Olha, então Deus é o dono de tudo e nós somos quem, gente? Servas. Nós somos servas a quem ele confiou a administração dos seus bens. E o que é que nós estamos hoje aqui, eu, Candice, Leila? Nós estamos multiplicando esses dons e talentos. Nós estamos buscando aquilo que o Senhor nos confiou passar para frente, para a glória de Deus, buscando justamente trazer mais pessoas, ao fim e ao cabo, mais pessoas
para o Senhor. Nós estamos ajudando as filhas de Deus a crescerem e a serem o quê? No meu caso, do meu tema, administradoras fiéis para a glória dele. Compreendem? Muda ou não muda a lógica da gestão das nossas finanças? Muda ou não muda a lógica? Muda total, gente, total. E a Candice fala é muito. Amiga, pode colocar fulana? Pode, amiga, nós estamos aqui para transbordar. Nós estamos aqui para transbordar. Nós estamos aqui para multiplicar talentos e dons para a glória daquele que tudo nos concedeu. Isso é o que nós estamos aqui. E o que é que o Senhor espera de nós? Eita, gente, essa foi uma grande pergunta. E o que o Senhor respondeu quando a gente estuda essa parábola, ele diz assim, para aquele que multiplicou. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Gente, olha lá no final, o Senhor quer nos aprovar. O Senhor quer nos aprovar. E ele já colocou lá o caminho. Olha aqui, o Senhor já aprovou alguns daquela parábola. E o que é que ele disse? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Quem quer ouvir isso, gente? Lá quando o Senhor voltar e for falar sobre a nossa administração. Eu quero ouvir isso, Senhor, eu quero ouvir isso. Serva boa, serva fiel. Por isso que eu coloquei administradoras fiéis, porque foi isso que interiormente o Senhor me falou. Porque disse, tá, eu tenho 90%. E o que é que o Senhor quer que eu administro 90%? E o que é que o Senhor quer que eu faça? E aí, interiormente, veio esse sentimento. Eu quero que você seja uma administradora fiel daquilo que eu confio nas suas mãos. E isso casa completamente com o que está em Mateus 25, que o Senhor Jesus falou lá. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Da alegria do seu Senhor. Gente, o dinheiro, as riquezas, é só um tempo, digamos assim, de preparação. Gente, isso é pouco. Na visão de Deus, isso é como se fosse o pouco. Porque ele está mais interessado. Olha o que é que ele está interessado, gente. Ele está interessado num outro tempo que ainda vai chegar a essa terra, que é o reino que Jesus vai vir para instalar nessa terra. E nesse lugar, o que a gente fez com as riquezas vai contar para uma posição nesse lugar. E por isso que quando ele fala assim, ó, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. As pessoas, gente, normalmente estão correndo atrás dessas coisas porque elas acham que a glória delas é ter essas coisas. E Deus está dizendo, sabe o quê? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, olha para onde Deus está apontando. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, gente, por isso que eu não sabia de nada. Porque eu estava buscando ter mais, estava buscando mostrar que tinha mais roupa, mais dinheiro, mais isso, entende? E Deus estava dizendo assim, ei, tu tá indo por um caminho dos pagãos, não é esse o caminho que eu tô, não é essa a verdadeira prosperidade que você está acumulando, tu tá indo para outro lugar, eu quero que você vá, foque no reino, no meu reino. E essas coisas, para mim, sabe o que é que eu quero de você? Que quando você acorde, você deseje estar na minha presença.
É isso que eu quero que você corra, gaste sua energia, gaste seu tempo, use sua sabedoria, se exercite, tenha saúde para você buscar, em primeiro lugar, o reino. O resto eu vou te acrescentar. Gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês, as mais próximas sabem, eu nunca provei de tanta prosperidade na minha vida. Eu mudei, apenas eu ajustei o meu foco para as coisas que eram eternas. Mas eu nunca provei. Gente, num ano que eu não podia viajar, porque eu estava pagando muita coisa que eu tinha comprado um empreendimento. E eu disse, ai, que pena. Ainda disse assim, ai, que pena, não vou poder viajar. Gente, eu fiz tanta viagem. Gente, minha mãe ligou para mim e disse assim, eu vou lhe dar uma viagem. Porque quem me conhece sabe que eu amo viajar. E quando eu fiz aquele empreendimento, achava que eu não ia viajar. Pois eu até ganhar viagem, quando eu não podia pagar, eu ganhei. Fui para os Estados Unidos no outro ano, na condição mais facilitada que vocês podem imaginar. Gente, eu fui para os Estados Unidos, a pessoa pensa assim, ah, rica, mega milionária. Gente, eu pagava R$ 1.000 por mês. E depois, claro que eu juntei alguns dólares, muitos, alguns, né? Porque tem que juntar para gastar lá, mas também não comprei tanto lá. Então, Deus vai fazendo, gente. Eu te digo, o extraordinário não é barganha. Você compreende também que não é barganha? Vocês conseguem entender a diferença? Vocês entendem? É uma relação, tá? É uma relação. Eu não quero que vocês. Fale, Lelinha. Rápido, é o que você colocou no teu coração, de fato. É Isso. o que mudou dentro do teu coração, do teu entendimento, né? Isso. Perfeito. Então já compreenderam que não foi uma relação de barganha. E aí você fala assim, ai, Rosa, mas essa palavra está muito espiritual, está muito espiritual. E as nossas necessidades e os nossos desejos? A Bíblia diz, gente, que a Bíblia diz assim, olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus, ele vê nossas necessidades. Ele vê. Lembra daquela criança que estava no deserto chorando, Agar, e o filho, e aí apareceu lá e disse: Olha, Deus viu o choro, ouviu o choro da criança e trouxe provisão. Então, Deus nos vê. Deus nos vê. Ele vê nossas necessidades, ele supre nossas necessidades. Acredito que todas aqui já acordaram, já comeram alguma coisa, a não ser que estejam em jejum, mas já comeram, dormiram, tem uma roupa, e a Bíblia diz isso: olha, tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. Outra coisa que mudou no meu coração, eu vou falar já já, vou até segurar isso. Mas eu vou só dizer a palavra, foi o contentamento. Aquele sentimento, eu vou dizer aqui rapidamente, só isso. Aquele sentimento que sempre estava pouco, sempre está faltando, sempre está pouco, olhando só para o que falta, para o que falta. O Senhor nos chama para o contentamento. Contentamento. O contentamento, se você tiver pão e água, se você tiver pão e café, o contentamento, tem roupa, tem o que comer, tem o que vestir, estejais contentes. Agora, Deus é rico, olha aqui, ó, suas gloriosas riquezas em Cristo. Ele concede os desejos do nosso coração? Sim, gente. Quando a gente está nesse processo de se deleitar no Senhor, se deleitar no Senhor, o meu deleite, o meu prazer, ó, quando você, para te adorar, ó Rei dos Reis, você começa, foi que eu nasci. Então você começa nesse movimento, realmente é um movimento que você tá, ó Senhor, ó Deus eterno, eu me deleito. Você sente nele uma sensação de plenitude. Quantas já viveram essa experiência, gente? De sentir em Deus uma sensação de plenitude. Que o tempo está suficiente. Ele é suficiente. Você se sente preenchida e plena.
Você está se deleitando. Senhor, não precisa mais de nada nem ninguém. Pois a Bíblia diz assim, olha, agrada-te do Senhor, ou em outras traduções, deleita-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do nosso coração, como aquele que nos ama. Entendeu, gente? Vocês conseguem ver que é uma relação de intimidade, de amor, de comunhão, de propósito, entende? É muito diferente, gente, da forma que eu vivia, porque eu vivia correndo atrás da riqueza, para provar alguém que eu tinha condições de falar sobre aquele assunto. E o Senhor diz, tá, mas começa agora a correr atrás de mim, com o coração, buscando um coração puro, buscando entender a minha vontade e buscando o meu reino, que aí você vai ver o que é prosperidade, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o dono de tudo. Então, aí não tem limites. E ele faz o extraordinário, até quando a gente nem tem. Até quando a gente nem tem. E a gente vê isso. E por isso que a gente também não pode se orgulhar. Nem se orgulha, porque tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Então, mudou muito, gente, o meu coração. Mudou muito o meu coração para a glória dele. Mudou muito. E aí, já finalizando esse primeiro bloco, se a gente precisa ter alguns cuidados. Sim, a gente precisa ter alguns cuidados. Acho que já ficou claro isso, né? Que não amar mais o dinheiro do que a Deus. Porque Deus quer que a gente coloque nele nossa confiança, não no dinheiro. E eu tinha uma tendência, gente, e eu sempre coloco, eu procuro, Senhor, eu não quero colocar, por mais que eu ganhe, eu fico, Senhor, me ajude no meu coração. Eu acredito, eu não sei se só eu, mas eu vou até dizer, eu tenho uma tendência que eu oro ao Senhor para olhar e dizer assim, isso aqui, ai, que bom. Até eu mudei o termo reserva de proteção. Então, vou explicar melhor. Reserva de segurança. Esses nomes começaram a me incomodar. Por quê? Porque a nossa segurança, gente, a nossa confiança, a nossa proteção é o Senhor. E o sentimento que me veio foi reserva de resiliência financeira. Ou seja, a gente tem, se a gente tiver 120 mil reais, por exemplo, investidos e furar um pneu de um carro, a gente vai ter mais resiliência para resolver esse problema. Mas não que o dinheiro que a gente tem em reserva seja a nossa proteção ou a nossa paz. Isso, entende a sutileza? Então, a nossa proteção, a nossa segurança e a nossa confiança, ela está exclusivamente no Senhor. Agora, quando a gente é prudente e faz uma reserva, aquilo ali aumenta a nossa resiliência financeira aos problemas. É só isso, gente. É só isso, tá? Então, o problema também não é possuir riquezas, mas ser possuído por elas. Esse é o problema. E aí, a gente lembra que os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o próximo como a si? Lembra que a riqueza compete com Deus? E o que eu vi é o seguinte, que Deus não quer que a gente ame mais a riqueza do que a Ele, não quer que a gente ame mais a riqueza do que a gente. Você sabia que a gente pode amar mais a riqueza do que a nós mesmos? Sabe quando? Quando a gente se afadiga excessivamente, ó, para enriquecer, aplicando toda a nossa sabedoria nisso. E a Bíblia fala em Provérbios, ó, não te fatigues para enriqueceres. Não te aplique nisto a tua sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente criará asas e voará ao céu como águia. Então, gente, o foco é cumprir o propósito. O foco é cumprir o reino de Deus. Não é se afadigar para enriquecer, porque essas coisas aqui da terra, elas podem simplesmente sumir das nossas mãos e voar, bater asas e voar para o céu como águia. A águia, ela voa bem longe, gente, ela voa bem alto.
Então, não é. Então, e isso a gente pode estar o quê? Se cansando, se escravizando, e tudo isso, gente, vivendo uma ilusão. Isso é libertador. Isso é libertador, porque isso comunica, sabe o quê? Que você pode descansar, que você pode ir tomar o café com as suas amigas, como a Candice gosta, sabe? Como a Leila gosta, eu gosto, Cláudia gosta. Podemos ir comer, né, Dani? Almoçar. Podemos desfrutar também. Por quê? Porque a Bíblia diz: não te afadigues para enriquecer. Então a gente não precisa se matar, gente, trabalhando para enriquecer. Tem um Deus que cuida de nós. E não é isso que ele quer, que a gente se mate para ter riquezas. Fez sentido aí, gente, para vocês? Né? Uma paz. E eu vivia assim, me afadigava, gente. Eu me afadigava, correndo atrás da riqueza. Eu não vou mentir para vocês. Eu vivia assim. E isso, para mim, é uma libertação. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Porque, para mim, isso é o nome disso aqui, gente, é libertação. A glória de Deus. E o último ponto desse bloco é não é amar mais ao próximo do que ao dinheiro. Também não é um cuidado que a gente precisa ter. Por quê, gente? Porque quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Às vezes o Senhor vai te dar, mas ele vai dizer, ó, essa parte aqui eu te confiei, mas não é para você compartilhar. Se a gente tiver o coração com avareza, que eu acredito que é uma tentação humana, a gente se apega e retém. E eu já retive, e eu já pedi perdão ao Senhor, porque eu já retive. E eu já também dei, e me senti muito feliz. Então, assim, isso é algo que o Senhor fala muito forte ao meu coração, que eu exercite a generosidade, porque a generosidade é um caminho de multiplicação. E quem nos recompensa, gente, é Deus. Não é aquela pessoa a quem a gente entrega, tá certo? Então, assim, fez sentido, eu encerrei esse bloco, espero que tenha sido de grande valor tudo que eu aprendi, gente. Esse bloco foi criado para a glória de Deus, né? Foi criado para esse curso, e eu conversei até com a Leila, né? Se seria interessante, mas acho que eu coloquei para fora aí o encargo, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Vou encerrar a gravação. E um beijo para quem vai assistindo gravado.